Após o fim das restrições provocadas pela Covid-19, este ano deveria marcar uma recuperação na economia chinesa com sua reabertura. Contudo, passados 8 meses, o que vemos na verdade são frustrações por uma estagnação econômica. No começo do ano, sobravam previsões de que os Estados Unidos iriam desacelerar devido à alta dos juros para conter a inflação, enquanto a China teria uma trajetória oposta, com uma reabertura, uma recuperação pujante da economia. Agora, o que nós vemos é justamente o contrário. Índices americanos bombando, o que leva inclusive a crer que teremos mais alta de juros por lá para tentar frear um pouco a economia, para poder conter a inflação. E na China nós temos a exata figura oposta, com crescimento abaixo do esperado e vários analistas revisando números para baixo. Diante disso, fica a pergunta: o que está acontecendo com a economia chinesa e será que vale a pena investir lá? Para responder essas perguntas, levantamos alguns dados no vídeo para mostrar por que o prognóstico não é favorável. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrá-los que no dia 9 de outubro abriremos a segunda turma do Viver de Renda no exterior. A primeira turma foi um sucesso, um NPS de 91, vários depoimentos positivos. Para quem quiser ver uma parte dos depoimentos, siga o Instagram do Fábio Fares, o professor do curso. Lembrando que o Viver de Renda no exterior é um curso destinado para você que é brasileiro e não é mais residente fiscal aqui no Brasil. Se você pega geralmente cursos de finanças, eles focam em ensinar o brasileiro a investir aqui no exterior, mas sempre falando de impostos para o caso do residente fiscal do Brasil, quem paga impostos aqui. Então, o brasileiro que mora nos Estados Unidos e já deu saída fiscal do Brasil, na Europa, em algum país da África, da Ásia, da Oceania, ele não tinha um produto educacional feito para si. O Viver de Renda no exterior veio resolver esse problema. Na primeira turma tivemos alunos de 25 países diferentes e todos aprenderam a investir internacionalmente, entendendo como funcionava o imposto para o seu caso específico. Para quem quiser mais informações da turma, há um link aqui na descrição. Lembrando que no dia 9/10 nós temos bônus para os primeiros inscritos. Para ter mais informações, acesse o link abaixo. Entrando agora no assunto do vídeo, vamos primeiro falar do passado da China. Se nós pegamos dados de crescimento econômico desde 94 até 2022, a China apresentou um crescimento fabuloso, na média de 8,7% ao ano de crescimento do PIB, com um pico em 2007 de 14,2% e o menor ano de crescimento entre esses de 94 a 2022 foi o ano de 2020, o ano da pandemia, em que o PIB cresceu 2,2%. Quando o PIB brasileiro cresce bem, ele está crescendo uns 2%. Na China, esse foi o pior ano dentro do intervalo de 28 anos citados. E devido a essa forte expansão econômica, a China, a partir de 2010, se tornou a segunda maior economia mundial, com vários economistas, inclusive, fazendo contas de quando o PIB chinês ultrapassaria o PIB americano. Como você pode ver no gráfico na tela, o crescimento chinês foi tão fabuloso que boa parte do crescimento mundial veio da China no período. E não só o crescimento mundial, como também até a estabilidade de preços globais, uma vez que a China se tornou um exportador e o principal parceiro comercial de boa parte dos países do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, você compra um tênis ou um sapato que vem da China, pode atravessar meio mundo por um preço mais baixo do que se ele fosse produzido aqui no país. E isso, em escala global, acabou favorecendo preços mais baixos e inflação próxima de zero em vários países, até a pandemia. Contudo, como costuma falar o Howard Marks, o mega gestor americano, como árvores não crescem até o céu, e ele também coloca que poucas coisas vão até zero, não dava para esperar que o crescimento chinês continuasse dessa maneira gigantesco para sempre. De modo que se você pega a média de crescimento, ela já vinha se reduzindo, de 10,5, seria a média de 2013 a 2012, para cerca de 6,2 entre 2013 e 2022. Mas agora, se pegarmos projeções, o crescimento deve ficar abaixo de 5%. E quando pensamos nessa redução do crescimento chinês, que vale dizer que caso cresça 5% ainda é um baita de um crescimento, nós podemos elencar 3 fatores que eu considero que são importantes para que a gente possa entender o que está acontecendo com a China. Um deles, inclusive, eu já comecei a introduzir para vocês no vídeo feito na segunda, no quadro Viver de Ações, foi o episódio 8 da série, e lá nós comentamos sobre os porquês da bolsa ter caído em agosto. E um deles estava ligado à fraca demanda dentro da economia chinesa. E um dos responsáveis por essa fraca demanda é a questão imobiliária na China. Se você pega mais ou menos 30% da produção econômica da China, está ligado ao setor imobiliário. E consultando o índice HY, nós vemos que ele está no patamar mais baixo desde a crise de 2008. E isso não vem de hoje. Se você pega, por exemplo, notícias do ano passado, você tem crise em grandes empresas do setor na China, como por exemplo a Evergrande. Até hoje a crise ainda está acontecendo, se espalhando para outras empresas até maiores do que a Evergrande, como foi o caso da Country Garden. E o próprio Xi Jinping já deu o recado de que ele não pretende resgatar a economia da mesma forma que aconteceu em ciclos
ciclos passados, porque ele disse que imóveis são residências, é para morar e não para fazer especulação. Isso também traz um questionamento quanto à própria questão de investimento em infraestrutura feito na China, porque uma coisa é você não ter uma estrada ligando o campo à cidade, de repente você coloca a estrada e aumenta muito o tráfego de mercadorias e serviços naquele setor, contribuindo para um crescimento da atividade econômica. Outra coisa, depois de ter colocado uma estrada, ter colocado outra e outra sem ter fluxo para isso. Então há um limite para investimento em infraestrutura dentro de uma certa faixa temporal, de modo que a China já pode ter esgotado esse movimento, pelo menos o grosso dele. E talvez não só em infraestrutura, porque grande parte do crescimento da China também veio de um fenômeno que nós vimos acontecendo aqui no Brasil, a migração das pessoas do campo para a cidade. Se a gente pega, por exemplo, no Brasil e voltamos para 1950, nós tínhamos uma população urbana de cerca de 20 milhões de pessoas. Agora, a população urbana do Brasil fica na casa de 180 milhões de pessoas, ou seja, um crescimento de 9 vezes num período de praticamente 70 anos. E o pessoal que sai do campo para a cidade vai ganhar mais, com isso vai ter mais renda, vai consumir mais. Esse consumo, né, esse excesso de demanda, ele é percebido por empreendedores que vão querer prover oferta, de maneira que isso é ótimo para a economia, mas uma hora o movimento acaba. Aqui no Brasil, não há mais 90 milhões de pessoas para sair do campo para a cidade. Assim como na China, esse movimento ainda está acontecendo, mas grande parte dele já aconteceu. De modo que grandes investimentos em infraestrutura talvez não venham mais a serem necessários, pelo menos não como foram nas últimas décadas. O que realmente foi surpreendente. Eu citei uma estatística que está colocada no documentário da Netflix falando sobre o crescimento chinês, onde eles afirmam que em apenas 3 anos a China usou mais cimento do que os Estados Unidos ao longo do século XX inteiro, que vale lembrar foi o século dos Estados Unidos. Um outro fator que explica essa desaceleração da China é o menor número de exportações. Em julho, por exemplo, as exportações caíram 14,5%. Essa é a maior queda desde a pandemia. Está ligada a principalmente 2 fatores. Primeiro, a lenta recuperação das economias ao redor do mundo e segundo, a questão de restrições, como por exemplo aquelas impostas pelos Estados Unidos. Mas não só restrições, vamos lembrar que geopolítica voltou à moda. Após um mundo de relativa paz, onde você tinha várias economias, né, fazendo comércio entre si e alocando melhor os recursos, porque o americano via, por exemplo, que, poxa, os salários nos Estados Unidos eram muito altos, então se produzia lá, o custo era mais alto. Agora, se você leva a fábrica para o Vietnã, para a China, na metade do século XX, para o Japão, e aí foi tanta fábrica para lá que o preço da mão de obra foi ficando continuamente mais caro, até uma hora que começou a ir para outros países. Eles montam aquelas fábricas lá para aproveitar esse preço da mão de obra baixo, produzir mais barato e poder exportar para o resto do mundo. Só que agora você tem esse fator geopolítico na conta. Será que vale a pena correr esse risco, como visto na pandemia, de simplesmente você ter uma política que fecha os portos e deixa uma empresa a ver navios? Você pega um iPhone e ele tem componentes montados em 40 países diferentes. Então, vai saber o que pode acontecer em um desses países por algum motivo de saúde ou geopolítico, e aí você simplesmente fica sem o produto. De maneira que essa produção feita offshore agora está sendo trazida para mais próximo da estrutura desses países, né? O pessoal está falando de um movimento de nearshoring, ou seja, uma produção próxima ao país, ou até usando o termo friendly shore, ou seja, num país amigo. E um país muito beneficiado por essa dinâmica, inclusive, é o México. E eu diria que depois do México, aqui na América Latina, o Brasil tem potencial para ser o segundo país mais beneficiado por esse movimento, tanto por conta de proximidade geográfica, quanto também por conta de uma certa estabilidade que não encontramos em outros países da América Latina. Pensa, por exemplo, numa empresa americana que quer montar uma sede, uma fábrica na Argentina. É fácil enviar dólares para lá. Tenta tirar esse dólar depois. É extremamente complicado. E além disso, precisamos lembrar também do que está acontecendo no mundo para conter a inflação alta que nós tivemos pós-pandemia. Vários países estão subindo juros. Nos Estados Unidos, a Fed Funds Rate, o equivalente à nossa taxa Selic, está no patamar entre 5,25 e 5,5, possivelmente tendo que subir mais nas próximas reuniões para conter uma inflação que ainda é resiliente. A atividade econômica americana está forte, geração de empregos ainda está forte. Se a gente pega na zona do euro, atualmente temos uma taxa de juros na casa de 4,25, também historicamente muito alta. E precisamos lembrar que quando você tem um movimento de subida de juros, você tem uma retirada de liquidez da economia. Os empresários, por exemplo, pensam 2 vezes antes de alocar mais recursos em produção, uma vez que eles podem deixar esse dinheiro parado rendendo juros, correndo muito menos risco. As pessoas, no geral, tomam menos crédito, com menos crédito elas consomem menos. Esse consumo menor se traduz em menos demanda. Essa menor demanda, né, menos consumo das empresas vai se traduzir em lucros menores. Isso também vale para países. Se a China é o principal parceiro de várias economias no mundo, essas economias estão enfrentando problemas agora por conta de elevação de juros, isso de maneira geral, né, em casos específicos você pode achar que economias que estão resilientes. É o caso até aqui do Brasil, apesar do aumento de juros, o crescimento
crescimento do PIB está surpreendendo para cima. Mas se no geral as economias crescem menos, elas vão ter menos capital para importar da China. E aí com isso o que nós tivemos numa comparação ano contra ano é que as exportações da China para os Estados Unidos, por exemplo, diminuíram 23%. E lógico que você tem essa questão de restrições impostas pelos americanos também, mas se você pega a Europa, a queda das exportações foi ainda maior, de 39,5%. E aí se nós pegamos uma declaração feita pelo porta-voz da Administração Geral das Alfândegas em comentários para a imprensa em Pequim, na China. Ele diz o seguinte, abre aspas, uma fraca recuperação econômica global, desaceleração do comércio e investimentos globais e aumento do unilateralismo, protecionismo e geopolítica, quando se referia ao motivo pelo qual as exportações chinesas ficaram menores. E aí se nós pensamos nesses fatores que são colocados aqui, eu não acho que isso veio para simplesmente sumir nos próximos meses. Então deve ser mais um motivo pelo qual a economia chinesa estruturalmente vai ter um crescimento menor. E o terceiro e último fator a ser listado aqui, que também está contribuindo para essa visão pessimista quanto ao crescimento econômico chinês, é a questão de como o Partido Comunista Chinês, capitaneado pelo Xi Jinping, está encarando a crise. Porque se você volta em 2008, quando nós tivemos a crise financeira que começou nos Estados Unidos e se espalhou para o mundo inteiro, você teve estímulos sem precedentes na China. Basta você olhar o gráfico que aparece em tela. E agora, diferente do que aconteceu naquela época, ao invés de usar uma bazuca, o Partido Comunista Chinês ele está pensando muito mais antes de estimular a economia. Não sei se por medo de uma inflação que pode ficar maior, ou, por exemplo, com medo de estimular uma má alocação de capital na economia chinesa, algo que aconteceu ao longo de anos, tendo em vista o surgimento das famosas cidades fantasmas na China. Se a taxa de juros era muito baixa, se o estímulo à construção era muito alto, se o pessoal estava comprando achando que o preço sempre aumentaria. E o que nós vimos acontecendo foi o surgimento de verdadeiros complexos que não têm uso. De modo que talvez por isso o governo ele mostre uma certa ausência de pressa para agir. Alguns economistas falaram que, olha, talvez se a coisa piorar mais, o crescimento ficar menor, o governo possa vir com mais estímulos. E parece que as coisas podem piorar mais. Se pegamos tendência de longo prazo na China devido a questões demográficas, nós veremos o envelhecimento da população cada vez mais rápido e menos jovens no mercado de trabalho. Sendo que, para esses jovens, as estatísticas também não estão boas. Se pegamos, por exemplo, o número de desempregados na China, ele atingiu um novo recorde. Na faixa entre 16 e 23 anos, o índice saltou de 20,8 para os atuais 21,3. E parece que o resultado foi tão ruim que o Partido Comunista Chinês decidiu parar de divulgar essa estatística. Se nós olhamos a linha de baixo da chamada que vocês estão vendo na tela, o porta-voz do Serviço Nacional de Estatística afirmou que essa pausa foi adotada para melhorar a metodologia de cálculo do índice. Só que aí cabe pensar, né? Poxa, a população lá, devido a uma política do filho único que durou cerca de 35 anos, de 1980 até mais ou menos 2015, e para quem quiser mais informações sobre isso, há um documentário na Amazon bem interessante chamado One Child Nation, que fala sobre a adoção dessa política do filho único. O que você tem é uma geração inteira de filhos únicos, e aí se você pensa nesse filho com uma previdência na China que não é tão boa, tendo que ajudar no sustento de 2 pais e talvez mais 4 avós, e aí quando você olha a estatística de desemprego, 20% desses não tem emprego. E se há esse tanto de desemprego é porque falta demanda por mão de obra para aumentar a produção. Ou seja, se no começo do ano sobravam previsões de que a China vai crescer bastante e tinha muita gente, inclusive, com medo de que esse crescimento chinês pudesse impactar a inflação de maneira global, com a reabertura chinesa implicando em maior demanda por commodities, fazendo o preço de petróleo, minério de ferro, soja, entre outras coisas, subir, o que poderia pressionar o índice inflacionário em outras economias. O que nós temos agora são revisões para baixo. E até do ponto de vista estrutural, um crescimento previsto à frente menor do que nós tivemos nas décadas anteriores. E se a gente traduz isso em investimento? Será que vale a pena aproveitar esse período de baixa da economia chinesa para investir naquela que é a segunda maior economia do mundo? Pensando nisso, eu fui dar uma olhada em alguns ETFs que vão te dar exposição à economia chinesa, como o iShares MSCI China, que vai te dar uma exposição a 631 empresas de grande e média capitalização com sede na China. Esse ETF ele é bem diversificado, mas tem um peso maior em consumo discricionário, mais ou menos 31% da sua carteira, comunicação 19%, serviços financeiros 15%. Resultado desse ETF, código dele MCHI, é de menos 9,16% no ano de 2023. Se nós pegamos outro, Crane Shares CSI China Internet, código KWEB,
WEB, que fornece exposição a empresas focadas no setor de internet e tecnologia da China. Desempenho no ano, menos 11,95%. Se nós pegamos o iShares China Large Cap, FXY código, que vai oferecer exposição a empresas de grande capitalização do mercado chinês. Ela investe nas 50 maiores ações do país, com grande peso em consumo discricionário, telecomunicações e parte financeira. Também com resultado negativo no ano, em menos 7,09%. Sendo que nesse período, se você pega índices acionários americanos, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, subiram. Se você pega índices europeus, o DAX, o CAC, subiram. Se você pega a Bolsa Brasileira, também subiu. O EWZ, que é uma espécie de Ibovespa em dólares, é um ETF que vai ter uma carteira de empresas brasileiras negociado na NYSE, na Bolsa de Nova York, ele está subindo no mesmo período quase 21%. Então quem alocou em China pensando em se aproveitar desse grande crescimento da segunda maior economia do mundo, está amargando um prejuízo. E se a gente pega um ETF brasileiro que vai dar exposição aos índices chineses, o China 11, que foi lançado em 21/12/2020, com essa cota sendo negociada por R$10 na época, hoje essa mesma cota sendo negociada por 5,49. Nesse espaço de quase 3 anos, o que nós tivemos foi um resultado negativo de mais ou menos uns 45%. E aí eu lembro novamente daquela frase do Howard Marks que diz que você não fica rico comprando coisas boas, mas sim comprando bem. Se todo mundo acha que um certo setor vai crescer muito, talvez os preços das empresas que fazem parte desse setor já estejam muito esticados, colocando no seu preço atual as projeções de crescimento futuras, que podem não vir a se concretizar. E sempre que alguém me fala de investimento na China, eu também lembro daquela questão da forte intervenção do governo, exemplificada pela matéria que você vê na tela agora, falando sobre a proibição de lucros em empresas de educação. Uma vez que, segundo a visão do governo, as pessoas não querem ter filhos na China, não porque elas foram proibidas culturalmente durante quase 4 décadas de ter mais de um filho, mas sim porque a educação ficou muito cara. E aí por isso eles falaram, setor de educação, do dia para a noite vocês não podem mais ter lucro. Em uma canetada, vários negócios gigantes foram desmonetizados. E com um tanto de incertezas que já existem no investimento em renda variável no longo prazo, essa é uma incerteza que eu prefiro tirar do radar, essa grande intervenção econômica por parte de um governo superpoderoso. Por isso, apesar da queda de preços nesse momento e de perspectivas de crescimento muito maiores do que vários outros países no mundo, na verdade do que boa parte dos países do mundo, com raríssimas exceções, eu me mantenho fora de China. E pelo menos do ponto de vista dos últimos 3 anos, essa foi uma decisão sábia, conforme vimos, por exemplo, pelo desempenho do ETF China 11. Mas essa é só minha opinião, não sou dono da verdade, você pode ter uma opinião totalmente contrária. Inclusive, se tiver, deixa aqui nos comentários o embasamento específico. Porque, assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo quando leio os comentários de vocês. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.